Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula onde eu vou abordar os fundos de investimentos no Brasil. Vem comigo. Então vamos lá. Aquele slide de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Qual o conteúdo na nossa aula no dia de hoje? Eu vou comentar com vocês sobre o que é um fundo de investimento, os tipos de fundos, tributação nos fundos, riscos desses fundos e fundo de garantidor de crédito, taxas, vantagens e desvantagens. Depois eu vou descrever os principais fundos na minha opinião. Tá? Então, o fundo de investimento, ele funciona como um condomínio, onde vários investidores, através de cotas, compõem um fundo onde um gestor vai administrar aquele fundo. Tá? Em geral, você tem a administração, usualmente está num banco, por exemplo, Itaú, Bradesco, Pactual, e aí você tem a gestão daquele fundo específico, que pode estar na mesma instituição ou em outra instituição, tá? Então, o investidor participa comprando cotas e o fundo, com o dinheiro arrecadado, vai adquirir os ativos no propósito daquele fundo, tá? Então, você tem uma administração e uma gestão profissional. Bom, uma coisa importante que a Assembleia dos Cotistas é a entidade máxima desses fundos, tá? Então, se os cotistas se reunirem, não tiverem satisfeitos nem com a gestão nem com a administração, isso pode ser mudado, tá? Eles são regulamentados pela CVM e também autorregulamentados pela Anbima, que é uma entidade privada, tá? Isso aqui é extremamente importante. Qualquer fundo de investimento não tem garantia do fundo garantidor de crédito, tá? Por isso você tem que selecionar muito bem qual instituição você vai colocar seu dinheiro. A liquidez é variada, por exemplo, fundo DI, a liquidez geralmente é imediata, já alguns fundos multimercado pode chegar a 60 dias ou mais de liquidez, tá? E a tributação, depois a gente vai comentar um pouco melhor, tá? Isso aqui é uma coisa importante, tá? Algumas coisas que você tem que lembrar e que vai estar no regulamento do fundo. Rentabilidade no passado não é garantia de rentabilidade no futuro, tá? A rentabilidade divulgada, ela já é com as taxas descontadas, porém não com os impostos, né? E aquilo que eu acabei de falar, né? Que não tem garantia do fundo garantidor. Basicamente, isso aqui é da Anbima, né? Você tem dois tipos de fundos, né? O fundo que vai investir diretamente nos ativos financeiros e aqueles fundos que vão comprar cotas de outros fundos, tá? Outra diferença são os fundos abertos dos fechados. Usualmente a gente vai usar os fundos abertos, tá? Ele não tem data de vencimento e você pode aportar e fazer resgate a qualquer momento, tá? Mesmo os fundos abertos, né? De vez em quando eles fecham para captação. Às vezes o gestor fala assim, já estou com dinheiro suficiente, ele fecha e depois ele abre no futuro, tá? Bom, aportes e resgates, como é que funciona? Alguns fundos você vai aportar o dinheiro naquele dia e a cotização é no mesmo dia, a maior parte é assim, tá? Alguns fundos podem ter carência desse resgate. E quando você vai solicitar o resgate, você tem a data do resgate, a data da cotização e a data do recebimento do resgate. Por exemplo, DI, usualmente eu solicito no dia de hoje, a cotização é imediata e o recebimento também é naquele mesmo momento, tá? Lembrando que a cotização ela é sempre feita ao final do dia, né? Bom, vamos falar agora sobre os principais fundos, tá? Então, são esses fundos que eu vou descrever no final desse vídeo, que eu vou detalhar melhor, tá? E esses três primeiros em azuis aqui, a gente já teve aulas específicas, né? Eu gravei uma aula de fundos imobiliários, que nada mais é que um fundo de investimento,
Aqui sim, condomínio fechado, tá? Você só pode sair do fundo negociando no mercado secundário, que é a B3, tá? O propósito desses fundos é investir no mercado imobiliário, ok? Quem tiver mais interesse, a aula está no meu canal, ficou muito boa. A gente falou também de ETFs, que também são fundos de investimentos. Esses ETFs são fundos passivos, que geralmente tem uma referência, um índice de referência. Por exemplo, o BOVA11, ele segue o índice Bovespa, tá? Também negociados na B3. E a previdência privada também é um tipo de fundo de investimento com algumas regras específicas bem detalhadas por mim nessa aula, tá? Então voltemos aos fundos de investimentos. Tributação. A tributação nos fundos de ações é 15%, independente do tempo que você permanecer lá. Os fundos chamados de curto prazo, onde eles têm títulos até um ano, né? Você vai ter uma alíquota de 22,5% se você ficar menos de 6 meses e de 20% acima de 6 meses, tá? Já nos de longo prazo, que geralmente, usualmente a maioria, vai ter essa alíquota descendente aqui, acima de 2 anos, você vai pagar só 15%, tá? Lembrando que a obrigação de recolhimento do imposto é da própria instituição financeira. Então, quando você resgate, o próprio imposto já vai ser resgatado, tá? Isso aqui eu já tinha comentado, né? Tá? Que a rentabilidade divulgada é livre da taxa de administração e performance, porém, ela é bruta do imposto de renda que eu acabei de comentar, tá? O IOF, eu vou comentar a seguir, ele vai incidir apenas nos 30 primeiros dias numa tabela regressiva, tá? Começando em 96% no dia 1 até zerar no dia 30. Então, o ideal para você receber aquele rendimento, né, descontado do imposto de renda, é que você fique acima de 30 dias, tá? Riscos. Isso aqui é extremamente importante, eu vou voltar a frisar, né? Fundos de investimento não têm garantia do fundo garantidor, como a poupança, como o CDB e outros títulos, tá? Então aqui não tem. Então você precisa selecionar bem a sua instituição, porque senão você pode ficar sem seu dinheiro. O risco de liquidez em relação ao tempo do resgate, como eu comentei, alguns fundos multimercado podem até 60 dias, e na dependência do cenário macro, o gestor pode temporariamente limitar o saque desse dinheiro, tá? O risco de mercado é como o mercado como um todo. Por exemplo, como nós estamos agora, né? Com o mercado de ações em baixa, os fundos relacionados às ações multimercado vão ter um desempenho pior, tá? Taxas. Basicamente, a gente tem a taxa de administração, que ela é expressa em porcentagem, tá? Ela é uma taxa anual, porém com desconto diário. Então, todos os dias, na marcação a mercado, você vai ter o desconto da taxa de administração, tá? Aqui eu coloquei, né, que o valor da cota é uma marcação a mercado, ou seja, todos os ativos vão ser precificados naquele dia, descontado a taxa de administração, e depois você diminui o patrimônio líquido, que é o valor total, pelo número de cotas, tá? Que eu já comentei, alguns fundos, principalmente os fundos ativos, né, eles vão cobrar uma taxa de performance. Por exemplo, o que exceder o CDI, eu vou cobrar uma taxa de 20%. O que exceder tal coisa, eu vou cobrar uma taxa de performance, tá? A gente vai comentar depois sobre cada fundo. Esses fundos geralmente são fundos ativos. Os fundos passivos geralmente não têm taxa de performance. Por exemplo, fundo DI é um fundo totalmente passivo, tá? Alguns fundos podem cobrar taxa de ingresso ou de saída, dependendo de regras específicas, tá? No caso da saída, seria um resgate antecipado, tá? Vantagens e desvantagens dos fundos. Primeiro, a facilidade na operação, né? Você entra no seu banco, online mesmo, você vai assinar algumas coisas, vai ler o prospecto, vai ler o que o fundo tem como propósito e você passa a administração do seu dinheiro para uma gestão profissional. E outra coisa importante, que você pode, através de fundos, montar uma carteira bem diversificada. Você pode ter
caixa através de fundos DI, você pode ter fundos de renda fixa, você pode ter fundos de investimento imobiliário, você pode ter previdência privada e você pode ter fundos de ações ou multimercado no nicho de renda variável. Então você pode compor todo o seu portfólio através de fundos. O ideal é que você faça essa diversificação. Desvantagens, né? Aqui não é bem a desvantagem, né? Você vai precisar selecionar bem esses fundos, tá? Porque eles não têm garantia e você tem que acompanhar o rendimento desses fundos, tá? Aqui eu sempre falo, né? A gente tem que ter tempo, tem que ter cuidado na escolha dos nossos investimentos. E aqui na gestão dos fundos a mesma coisa, tá? Já comentei do IOF. Alguns fundos vão ter comicotas, por exemplo, fundos DI, tá? O IR é regressivo, como eu já comentei. Taxas, principalmente a taxa de administração, se ela for alta, ela vai comer boa parte do seu rendimento. Marcação a mercado, ou seja, todos os dias o valor da cota é variável, como eu já expliquei, e pode ter liquidez reduzida naqueles comentários, tá? Bom, principais tipos de fundos, tá? Então nós vamos comentar o fundo DI, nós vamos comentar o fundo de renda fixa, ações, multimercado. O que é um multimercado? Como essa definição aqui. São fundos onde o gestor pode aplicar nos mais diversos ativos no mercado. Renda fixa, câmbio, ações, inclusive fora do Brasil. Tá? Cada fundo tem um propósito específico que vai estar nas regras desse fundo. Caso você entre, você precisa ler. Tá? Tem fundo de crédito privado, fundos cambiais e fundo de ouro. Tá? Bom, fundo DI talvez seja o fundo mais conhecido de todos, né? Ele é muito interessante para a gente colocar no nicho de caixa, como eu coloquei nesse vídeo meu. Tá? As opções ao fundo DI são CDBs de liquidez imediata que pagam 100% do DI ou Tesouro Selic. Tá? São as três opções para a gente ter no nicho caixa. O que é? Dinheiro com baixo risco e alta liquidez. O fundo DI é um fundo referenciado, né, onde o benchmark é a taxa CDI. A taxa CDI está altamente vinculada à Selic. Então são fundos com títulos pós-fixados. Então eles não sofrem com a oscilação da taxa de juros, né? Como a gente acontece nos títulos pré-fixados ou vinculados à inflação. Por regra da Anbima, 95% dos títulos tem que estar em Tesouro Selic. Tá? Teoricamente é o menor risco de mercado esses fundos. Cuidado com a taxa de administração. Hoje a gente consegue ou taxa zero ou taxa muito baixa, menos de 0,2. Tá? E outra coisa importante, gente, é preciso acompanhar o rendimento mensal, como eu vou mostrar a seguir. Então entra no nicho caixa e não tem garantia, como eu já falei. Olha aqui, isso aqui eu peguei em 2017, vários fundos aqui no Banco do Brasil, Bradesco e no Itaú, com rendimentos abaixo do CDI. Isso nos dias atuais é inadmissível, tá? Você tem que ter um rendimento de 100%, tá? Então por isso que você tem que buscar taxas pequenas e ter esse acompanhamento. Isso é fundamental, tá? Então aqui eu até descobri esse site, o InvestNew, que é do grupo Nubank, onde você pode colocar o CNPJ ou o nome do seu fundo e comparar com o CDI, comparar com outros índices. Ficou bem legal. Fiz um teste nessa semana, gostei desse site para comparações. Tá? Fundo de renda fixa. Tá? Eles vão estar 80% no mínimo aplicado em títulos pré-fixados e vinculados à inflação. Aqui a gente tem que ter cuidado pelo seguinte: a pessoa vai lá e aplica, vou aplicar num fundo de renda fixa porque a inflação está alta e eu vou estar protegido. Tudo bem, da inflação você vai estar protegido, tá? Porque os títulos eles vão ser corrigidos pela inflação. Porém, esses fundos são altamente sensíveis à taxa de juros, tá? Então, por exemplo, a taxa de juros estava 2% ano passado. Chegou a 12,75 e hoje tem reunião do Copom, pode ir a 13,25. Então, a gente vai ver que esses títulos caíram. Por quê? Quando você sobe a taxa de juros, os preços dos títulos caem. Tá? Então, vários fundos de renda fixa tiveram um desempenho ruim
apesar da alta da inflação, tá? Tiveram correção pela inflação, porém, pela taxa de juros e marcação a mercado, eles caíram, tá? Isso é importante. Eles podem conter derivativo na finalidade de hedge, tá? E outra coisa, quando você vai escolher um fundo de renda fixa, você vai lá, eles são de curto prazo ou de longo prazo quando os títulos são acima de 5 anos, ok? Então aqui, o que aconteceu, né? A taxa de juros nos últimos anos subiu fortemente. Nos últimos 2 anos, o que aconteceu? O preço dos títulos caíram e, por conseguinte, esses fundos tiveram desempenho ruins, principalmente os de longo prazo, tá? Bom, eu tenho mostrado muito esses slides nas minhas aulas que, apesar hoje, inclusive essa taxa tá aqui, tá quase 13%, tá? Porém, a gente está muito próximo da inflexão. Possivelmente a taxa de juros vai chegar a 13, 14, um pouquinho mais, e depois vai cair a partir do segundo semestre do ano que vem. Então, esses fundos passarão a ter um desempenho melhor, porque você vai ser corrigido pela inflação, e como a taxa de juros vão cair, os preços vão subir, e esses fundos vão ter um bom desempenho daqui para frente, tá? Então aqui, por exemplo, é um fundo que eu tenho em carteira, tá? Um fundo de longo prazo. Percebam aqui que na comparação com o CDI, olha o tanto que ele teve um desempenho ruim nesse ano. Por qual motivo? Porque a taxa de juros continuou subindo em 2022. Olha aqui o desempenho de 2021 para 2022. Sempre abaixo. Por quê? A taxa Selic saiu de 2 para agora 12,75 e hoje deve para ir mais de 13%. Tá? Lembrando, aumento de juros, cai os preços. Se cair a taxa, aumenta os preços. Então eu vejo que é um momento legal para a gente aplicar nesses fundos de renda fixa, tá? Aquilo que eu falei, né? Esses fundos, eles sofrem marcação a mercado de acordo com a variação da taxa de juros, como também esse ETF que eu indiquei para vocês, né? Esse MAB11, ele tem títulos acima de 5 anos e ele funciona como esse Icatu de renda fixa longa, tá? São títulos, são ativos diferentes. Um é fundo de investimento, que você vai comprar da Itaú, do Icatu, como eu mostrei, ou de outro banco, ou, né, o administrador. E aqui no caso do IMAB é um ETF que tem esse propósito da Itaú Asset, tá? Ou você pode comprar diretamente no Tesouro Direto, como é a minha preferência. Eu falei para vocês que eu tenho um Icatu apenas para mim fazer um benchmark aqui em relação aos meus investimentos. A maior parte dos meus investimentos está diretamente no imposto, no Tesouro Direto. Eu comentei na minha aula e em aulas recentes que eu vejo que é um bom momento para a gente aplicar tanto em pré-fixado como em Tesouro Inflação. Especialmente Tesouro Inflação, que a gente tem dos dois componentes, o pré-fixado e a correção pela inflação. Fundos de crédito privado, eu não gosto, tá? São fundos que podem ter até 50%, mais de 50% de títulos privados, e acaba que tendo um risco maior. Por isso eu não gosto de tê-los em carteira, tá? Crédito privado são créditos, ao invés do setor público, como são o que eu acabei de falar, né? Os de renda fixa, eles estão voltados para o crédito de empresas, tá? Bom, fundo de ações. Por regra, eles têm que ter 67% aplicado em bolsa, obrigatoriamente, tá? O mínimo que eles têm que ter é isso. O imposto de renda a gente vai pagar 15% no resgate, tá? Então os fundos, ele pode ter o ativo único, por exemplo, quando eu comecei na bolsa em 2008, o primeiro investimento que eu fiz foi um fundo de ação da Vale, tá? Você pode ter fundos de ações que você vai ver lá long only. O que acontece? Esses fundos só investem comprados em ações, no mínimo de 67% e no máximo de 100%. Tá? Então eles não podem operar vendidos. Tá? Então se você quer investir somente em ações, escolham o fundo long only. O long bias, o que é? Eles também são fundos comprados, porém, na maior parte, o viés dele é comprado, porém, em situações específicas, eles podem usar hedge vendendo alguns ativos, ou fazendo long short, ou até mantendo caixa. Eles têm uma maior flexibilidade de administração. Tá? Gosto muito desses fundos.
E o hedge fund, são mais comuns nos Estados Unidos, tá? Eles são como um fundo multimercado, que eu vou comentar a seguir, porém mais voltado às ações, e pode estar tanto comprado como vendido. O nome hedge, né, fica parecendo que eles estão só fazendo hedge, mas na verdade não. Tá? Quem assistiu a série Billions, tem lá o hedge fund, né, do ator principal, e ele apostava pesadamente, tanto em queda como em compra de empresas. Tá? Bom, então isso aqui é uma coisa importante. Tá? Eu peguei ontem, no site da Infomoney, foi publicado os melhores fundos de ações em multimercado em maio. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes um fundo que tem um desempenho recente muito bom, ele pode ter um risco maior do que os outros. Tá? Então o ideal é que você faça um acompanhamento de preferência durante vários anos. Eu peguei aqui o Alaska Black, que é um fundo que eu acho interessante, porém, olha aqui, ele teve um ótimo desempenho em maio, porém, olha o desempenho dele nos últimos 3 anos. Tá? Ele está com rendimento negativo, abaixo de 20 anos. Tá? Isso é extremamente importante. A gente tem que ser justo, né? Ele teve um desempenho muito bom de 2015 a 2018. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que quando vocês selecionarem um fundo, você precisa verificar tanto qual que é o desempenho recente, como o desempenho de médio e longo prazo. Tá? Olha aqui o Alaska. Esse ano ele está muito bem, mas ele foi muito mal em 2021 e principalmente no ano da pandemia. Tá? Já nos anos anteriores, inclusive anos mais para trás, ele teve um bom rendimento. Tá? Bom, passemos agora aos fundos multimercados. Eu já comentei isso, né, que eles aplicam em vários ativos. A gente tem vários gestores de renome, eu vou comentar alguns aqui. Podem investir em todas as classes de ativo. Aqui é uma coisa importante. O fundo multimercado, quando você colocar ele nos nichos na sua carteira, você tem que pensar o seguinte: ele está fazendo tudo para você. Ele está tendo caixa, ele está tendo fundo de renda fixa, ele está apostando em juros, ele está apostando em dólar, ele está apostando em ações. Então o fundo multimercado, ele não entra no nicho ações. Ele vai ter que entrar no nicho à parte, porque ele compõe todos os seus ativos. Tá? Usualmente o benchmark é o CDI, taxa de administração no Brasil em torno de 2%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque a gestão é ativa, e geralmente tem essa cobrança de performance. Hoje é uma discussão muito grande, né, que essa taxa de performance é muito alta, especialmente quando a taxa Selic estava baixa. Como a Selic voltou a aumentar, parou-se de comentar isso, mas muitos acham que essa taxa de performance é muito alta, muito bem como a taxa de administração. Tá? O risco é variado, vai depender de cada fundo, e a liquidez pode ser reduzida, tá? Com liquidez, às vezes até mais de 60 dias. E aquilo que eu acabei de falar, também no multimercado. Cuidado com fundos de rendimentos que tiveram um rendimento muito acima da média. Tá? Então aqui, por exemplo, esse aqui talvez é o gestor mais famoso, né, no mercado brasileiro, que é o Luiz Stuberg, do Fundo Verde. Ele teve um desempenho nos últimos 20 anos de mais de 2.000%. Muito acima da taxa CDI. Tá? Bom, aqui é um fundo que eu tenho também para benchmark em relação aos meus outros investimentos. Tá? É do Ibiúna. Gosto muito desse gestor, que é o Rodrigo Azevedo. Tá? E aqui eu faço aqui uma propaganda para a Luciana. Tá? Ela já trabalhou na Empíricos, hoje ela tem a sua própria casa de análise, que é a Speed, salvo engano. Ela é muito boa, vale a pena vocês seguirem, tá? Porque ela é uma das pessoas que mais conhece os fundos de investimentos no Brasil. Gosto muito do Rodrigo, tá? Foi numa live dela que eu passei a investir no Ibiúna, tá? E percebam que, olha aqui, em relação ao CDI, esse fundo que eu tenho, ele tem um desempenho muito bom, tá? Aqui, desde 2020 que eu apliquei, tá aqui o rendimento. E aqui, fazendo um comparativo, ele está inclusive acima do Ibovespa, tá? Ali estava comparado com o CDI e aqui eu fiz uma comparação com o Ibovespa, tá? Bom, ontem no Infomoney colocou também, o Vista Multi-Estratégia foi um dos melhores rendimentos em maio. Aí eu fui atrás para avaliar o rendimento recente do Vista. Ele também está com um bom rendimento nos últimos anos, tá? Ele é um fundo multi-estratégia, é um fundo que tem a administração do Banco Pactual, tem atualmente uma gestão de 5 bilhões,
tá? O coordenador do macro é o João Londal, que é bem conhecido no mercado, tá? Olha, a liquidez é reduzida e aqui eles aceitam só investidores qualificados, que é aquelas pessoas que têm mais de 1 milhão de investimentos e faz uma declaração, ok? Aqui a aplicação mínima já é de 5%, certo? Bom, para a gente finalizar, eu vou comentar dos fundos cambiais, tá? Gravei essa aula de como investir em dólar. Na minha opinião, quem puder, a melhor maneira de investir uma parte do seu capital em dólar é investimento diretamente nos Estados Unidos. Inclusive, eu gravei várias aulas sobre isso. Mas para quem não tem essa possibilidade, a melhor forma são fundos cambiais, tá? Então, para a maior parte das pessoas é fácil, liquidez D+1. Geralmente a gente pede o resgate hoje, a cotização vai ser amanhã e o depósito no final do dia, tá? A gente tem que ter taxa de administração baixa, tá? Então aqui são os fundos que estavam disponíveis na XP algumas semanas atrás, tá? Você também pode aplicar em ouro através de fundo, tá? Uma coisa importante, você vai ter fundo que vai investir em ouro livre da variação cambial, tá? Como aqui, ó, nesse fundo você do Itaú, você está livre da exposição cambial, eles fazem hedge para você não ter só a variação do ouro mesmo, porque o ouro é cotado no exterior, como o dólar, né? A gente tem que pensar o seguinte, lá fora o ouro é cotado em dólar, mas aqui se tiver uma variação cambial do dólar frente ao real, você pode mudar esse rendimento, tá? E aqui você tem com exposição cambial. Na minha opinião, caso você vá investir em ouro, o melhor é você ter a exposição cambial, porque você acaba ficando protegido tanto pelo ouro, como se o real se desvalorizar, também você vai ter a proteção cambial, tá? Da mesma forma, você tem ETF, como esse aqui da XP, que você pode também aplicar e ficar exposto ao ouro, tá? Bom, aqui então terminei a aula. Peço a vocês que inscrevam no canal, compartilhem, tá? É o estímulo que a gente tem para produzir mais aulas como essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até uma próxima.